...2011, um ano importante para o Brasil, marcado por mudanças na estrutura política do país. Reconhecimento internacional à primeira mulher presidente da República. Destaque para Rio Preto, a cidade que foi notícia no Brasil depois que um boi invadiu uma loja. A consagração da nossa emissora que comemorou o primeiro ano e se fortaleceu em Rio Preto. A partir de agora, você assiste a retrospectiva 2011 do RPTV News. E olha só, Ana Paula, 2011 foi realmente um ano histórico para o Brasil. Dilma Rousseff, eleita a primeira mulher a assumir a cadeira da presidência da República. Mas essa não seria uma tarefa tão fácil. Ela estava entrando no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva, considerado o presidente mais carismático que o Brasil já teve. Porém, no primeiro ano de governo, Dilma, segundo economistas, conseguiu administrar bem o país e ser reconhecida internacionalmente. Se Lula era o cara, Dilma é a cara do Brasil lá fora. Em um ano de governo, a presidenta comandou cortes no orçamento e manteve em alta o emprego e o crescimento do país. Nesse período, ela foi a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU. Foi considerada a terceira estadista mais poderosa do mundo em ranking da revista Forbes. Na tradicional revista The New Yorker, Dilma foi chamada de ungida. Em uma lista preparada pelo jornal britânico The Guardian, Dilma está entre as 100 mulheres mais inspiradoras do mundo. Na revista Isto É, a primeira mulher a governar o país recebeu o título de Brasileira do Ano. Olha, eu acho que essa é uma expectativa grande, porque de fato é uma honra ser a primeira mulher a discursar na Assembleia Geral da ONU. Então, eu tenho uma expectativa também aí de levar a palavra do Brasil para a Assembleia, principalmente sobre as questões relativas ao fato do Brasil ser um país hoje afirmativo, que cresce. É mais uma fala de esperança do que qualquer outra coisa. E é isso que importa. De acordo com pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada pelo Ibope, Dilma Rousseff tem 73% de aprovação popular. Foram avaliados os 80 primeiros dias de governo. 56% dos entrevistados avaliaram a gestão como ótima ou boa. Esse primeiro ano da presidenta foi marcado por troca de ministros. 6 deixaram os cargos depois de denúncias de corrupção. Dilma negou que as sucessivas quedas representem desgaste, mas afirmou que foram momentos de dificuldade. Eu acho o seguinte, que combate-se o mal feito, não se faz disso meta do governo. Faxina no meu governo é faxina contra a pobreza. É isso que é a faxina do meu governo. Os restos, eu disse para você, são ossos do ofício da presidência. E ossos do ofício da presidência não se interrompe. Se houver algum mal feito, eu tomarei providência. E este ano, Rio Preto recebeu a visita da presidenta. Dilma veio ao município para inaugurar os imóveis que fazem parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Foram entregues quase 2.500 moradias. Ela ainda assinou contratos com prefeitos da região para obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo a assessoria da Caixa Econômica Federal, ao todo 138 milhões de reais serão investidos para a realização de obras, como a de anti-enchente aqui na cidade. Dilma disse ainda que tem metas audaciosas. 180 milhões da BR não é assim que se libera, é preciso ter projeto. O projeto precisa... Pois é, tem projeto básico, não tem executivo. Não, executivo não tem. Tem de fazer a complementação do processo executivo. Nós iremos fazer a BR-153, eu asseguro a vocês. O ano de 2011 também foi marcante para Rio Preto e toda a nossa equipe aqui da RPTV. Em fevereiro nascia o RPTV News, um telejornal com a cara de Rio Preto. E olha só, nós acompanhamos os crimes bárbaros que chocaram a região.
e o trabalho da polícia em solucionar esses crimes, além dos desmandos de autoridades. O sobe e desce da economia, alta também no preço dos combustíveis. A beleza dos desfiles das escolas de samba de Rio Preto e a força da mulher em uma série especial produzida pelo RPTV News. 14 de fevereiro, nascia o RPTV News. A cidade comemorou logo no início do ano uma vitória: a redução recorde no número de casos de dengue no município. A doença que em 2010 castigou a população, em 2011, por conta da campanha de prevenção e do apoio dos moradores, teve redução significativa. Foi também ampliado o quadro de funcionários para fazer uma ação mais rápida no bloqueio dos casos suspeitos da doença, e ações de mídia também estão sendo, tem um trabalho sendo feito aqui no município, e uma ação intersetorial com outras secretarias, que é a faxina urbana, que está acontecendo agora desde janeiro do início desse ano. Se por um lado era comemorada a redução dos casos de dengue, por outro surgia uma preocupação. Rio Preto foi a primeira cidade do estado a registrar a dengue do tipo 4. As complicações são mais frequentes em pessoas que já manifestaram a doença anteriormente. Se o indivíduo tem, por exemplo, um segundo episódio de dengue, ou tipo 1, 2 ou 3, entendeu? Então ela pode desenvolver complicações com maior frequência, ou com maior possibilidade, tipo a febre, né? A dengue hemorrágica, ou outras complicações, inclusive a morte, né? O rio-pretense se assustava também ao chegar na bomba para abastecer. Tem mais de 10 usinas em volta da região, então é muito abusivo. A gente devia usar a gasolina mesmo, porque ela rende mais, ela protege mais também o carro, né? E parar com o álcool, porque é uma maneira de você acabar desprezando o álcool que nós temos e pegar a gasolina que vem lá de fora, né? O governo deveria fiscalizar mais o preço nas usinas e a distribuição até o consumidor. Susto ainda maior foi o que 2 adolescentes moradores do bairro Santos Dumont passaram. Com exclusividade, nossa equipe de reportagem flagrou a prisão de um casal que invadiu a residência em que eles estavam. Por sorte, ninguém se feriu e nada foi roubado. Medo. Esse foi o sentimento de 2 meninos que moram no condomínio San Carlo, em Rio Preto, e foram deixados na rodovia pelo motorista do transporte escolar do município. Os pais ficaram revoltados. Acreditava que o micro-ondas tinha quebrado, né, pela demora da criança chegar. Mas só que aí eu, apavorado, acabei saindo lá fora, dei de encontro com ele, chorando, cansado, né, por motivo dele ser descartado lá na rodovia, que dá 1 quilômetro mais ou menos de lá, aqui. Isso daí é humilhante para uma criança, para um pai, né, saber que uma criança foi descartada dessa maneira. A polícia, que defende o interesse da população, também foi punida. Em março de 2011, saiu o afastamento do delegado corregedor de Rio Preto, Emílio Antônio Pascoal. Ele e outros 2 delegados são investigados por abuso durante uma investigação. As imagens feitas pela própria polícia em 2009 foram parar na internet. Nelas é possível ver o momento em que uma escrivã é despida à força durante o interrogatório. A produção do RPTV News entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e, segundo os assessores, Pascoal ainda está afastado e responde processo administrativo disciplinar. Enquanto algumas autoridades eram afastadas por cometerem desmandos, policiais militares iam à procura de bandidos. Em Tanabi, a equipe do RPTV News acompanhou a prisão de um suspeito de matar a própria mulher. O crime deixou a região horrorizada. Desde a data do crime, que foi um crime que barbarizou, que chocou a população de Tanabi, teve um clamor social muito grande, a gente passou a realizar incessantes diligências localizando o autor, né, o vulgo Negão. E hoje, graças a Deus e graças ao trabalho desses bravos policiais de Tanabi, nós conseguimos localizar o indivíduo e abordá-lo com segurança, e a integridade física dos policiais e do autor do crime também foi preservado. Ele foi algemado e foi conduzido à delegacia, onde vai ser tomadas as providências de polícia judiciária. A morte do professor Silvio Ferreira causou comoção. Ele foi atropelado por um trem quando chegava na escola para trabalhar.
Um problema antigo da cidade, que é a linha férrea no meio da cidade, ainda está sem solução. Mandamos vários ofícios para a prefeitura, para os vereadores, marcamos reuniões, cafés da manhã para eles virem aqui ver essa situação e sempre foi desmarcado e o prefeito falou que não recebeu o ofício, sendo que a gente tem todos os ofícios protocolados. Nós somos uma instituição que temos mais de 50 funcionários, né, e fora os alunos, então você imagina o tanto de pessoas que passam aqui por dia e nada foi feito, nada. Agora quem sabe que com a morte de uma pessoa, com a morte de um profissional que atendia crianças deficientes, a gente consiga resolver, pelo menos mobilizar. E eu quero deixar aqui claro que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Estamos convocando a comunidade, todas as cidades que são parceiras nossas na nossa escola para a gente fazer um movimento, que a gente vai ter que resolver isso, porque foi uma vida hoje. Hoje foi uma vida, mas pode ser tantas outras. Pode ser uma van cheia de 16 alunos, crianças. Então é uma dor assim, uma dor insuportável, uma dor que a gente realmente assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ser o nosso herói, que com essa morte não vai ser à toa não, a gente vai conseguir fazer com que isso se modifique. Rio Preto também foi notícia quando no mês de março a Polícia Federal realizou a Operação Tamburutaca e prendeu o delegado da Subdelegacia do Trabalho do município, Robério Cafani. Foram mais de 44 mandados cumpridos em toda a região. O trabalho da polícia também recolheu drogas e contrabandos em outras ações no município. Cor e música. A cidade fez festa quando deveria fazer. No aniversário de Rio Preto, o tradicional bolo foi concorrido. E o prefeito é quem comandou o tradicional parabéns. Parabéns pra você! O brilho também se espalhou pelas avenidas e clubes da cidade, com as escolas de samba que conseguiram contagiar o público. Quem optou por festejar o carnaval nos clubes abusava da criatividade. Em homenagem à mulher, fizemos uma série especial. É cor de rosa, choque. Não provoque. É cor de rosa, choque. Mostramos a força do trabalho das mulheres e as mudanças históricas que trouxeram a valorização da força feminina no mercado de trabalho. Antes nós tínhamos uma situação que o homem deveria ser provedor, e aí a configuração tanto familiar quanto nas empresas era que o homem definisse e decidisse. E como já não tem mais essa estrutura da necessidade do homem prover, e sim é uma escolha do casal, a divisão de tarefas financeiras, eu não consigo ter claro para mim que um manda mais no outro, a não ser que tenha essa configuração antiga e não atualizada nas pessoas ainda. Mas tem muito mais hoje um compartilhar do que um comandar. Osama Bin Laden, o inimigo número 1 dos Estados Unidos, foi morto em maio de 2011. Enquanto isso, em Rio Preto, uma situação engraçada. Um boi perdido no trânsito invadiu uma loja e deixou o vendedor e várias pessoas assustadas. Acidentes e tragédias nas rodovias e na cidade também marcaram 2011. O líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, foi morto em uma cidade próxima ao Paquistão.
O fato repercutiu em todo o mundo. É brusco da forma como passou a reportagem, né, de como foi capturado, porque ele foi culpado por tudo o que aconteceu dia 11 de setembro. Da mesma forma que ele matou gente, ele acabou sendo, só que inicial disso muita gente inocente morreu ao redor dele também, né? Demorou, há muito tempo ele tinha que ser pego, porque não podia acontecer o que aconteceu. Através dele muita violência, né, muita tragédia. Acho que foi correto, realmente foi na hora certa. Em Rio Preto, um acidente gerou muita preocupação. O helicóptero tripulado pelo cantor sertanejo Marrone, da dupla Bruno e Marrone, e outras 2 pessoas, caiu próximo ao recinto de exposições. A aeronave ficou destruída. Eu estava trabalhando do lado aqui, que eu trabalho na firma do lado. Assim que a gente vimos o estrondo aqui, saímos correndo para fora, o que era. Chegamos aqui e vimos que a aeronave estava caída no chão, né? Aí já fui ligando pro 190, SAMU, resgate, aí foi ligando para todo mundo, né? E fui chegando, fui tirando também. Ele ficou do lado uma das vítimas ficou do lado do helicóptero e eu fui tirando do lado para ver, né? Tentar fazer alguma coisa, mas você não pode fazer nada, porque se mexer fica pior. Se não mexer fica pior também, né? O cantor sertanejo chegou a se afastar dos palcos por um tempo, mas voltou a cantar e hoje leva a vida normalmente. As investigações ainda não foram encerradas para saber se no momento do acidente era mesmo Marrone quem pilotava o helicóptero. Outro acidente aéreo interrompeu o sonho de um riopretense, Jean Carlos Capelin. Ele, que queria ser piloto, morreu depois que o avião em que ele estava caiu em uma mata. Essa seria a última aula antes da formatura de Jean. Do ar para o asfalto, a bebida pode ter sido a causa deste acidente na Avenida Potirendaba, em Rio Preto. A caminhonete ficou destruída. Os passageiros não ficaram feridos. Já o motorista deste veículo não teve a mesma sorte. Chovia no momento da batida e, segundo o motorista do caminhão, uma manobra de ultrapassagem indevida fez com que esse homem que dirigia o carro perdesse o controle da direção e a vida. O motorista do caminhão disse que havia muita chuva no momento, que pode ter atrapalhado a visibilidade, talvez, e ele tentado uma ultrapassagem. Inusitado foi o que aconteceu nesta empresa. Ela foi invadida por um boi, depois de um acidente na rodovia Assis Chateaubriand com um caminhão de transporte de gado. Um boi saiu perdido no trânsito e acabou entrando na loja. Muito medo pelo fato de que o boi estava muito bravo e qualquer reação que eu fazia lá dentro, ele avançava em mim. Paravam, ficavam olhando e tirando foto, o boi já estava alterado, cada vez ele alterava mais ainda. E nas rodovias, acidentes. Na cidade, apreensões, drogas, anabolizantes, madeira. A gente verifica aqui a falta de licença ambiental junto à CETESB. Ela faz o desdobramento da madeira, inclusive fabricando, mesmo de maneira rudimentar, alguns móveis. Isso carece de licença ambiental. Você vê que gera muito resíduo e não pode gerar resíduo. A gente está numa área muito urbanizada. Roubos, incêndios, atropelamento. A prisão de um homem flagrado dentro da agência se preparando para cometer um crime que ficou conhecido como saída de banco. E uma das vítimas perdeu a vida. Ele dentro da agência bancária, mesmo sendo proibido o uso de aparelho celular, ele dava um jeito entre as pessoas que ficavam lá, os clientes, de avisar os seus comparsas que do lado de fora, após o aviso, com a saída da vítima, eram abordadas e tinham seus pertences levados. Operações policiais para acabar com a epidemia de drogas no município. A nossa intenção é dar mais tranquilidade às pessoas de bem que moram naquele bairro e naquelas imediações. Foi feito um levantamento amplo sobre esses locais e nós conseguimos os mandados de busca. Então vamos efetuar o cumprimento desses mandados de busca e apreensão nesse momento. Mostramos o desespero de uma família. O pequeno Nicolas Mori, que desapareceu, gerou comoção em toda a região. Perder um filho não é como perder um bichinho de estimação ou algum bem, entendeu? É uma coisa muito mais importante que isso. Acho que o apoio da família nessas horas é importante. A falta de teto para quem conta com a ajuda de qualquer um. Uma vez veio assistente social e um policial, o cara até me ameaçou na frente dela, falou assim, deixa aí, daqui a pouco a gente dá uma volta, passa aqui e rebenta ele, quero ver ele não sair daí. Eu falei, isso daí é coisa de se falar ainda na frente de uma assistência social. E no próximo bloco, o assunto é esporte. Vamos ver quais foram os fatos que marcaram o mundo esportivo em 2011. Voltamos já.
agora o esporte. Não podíamos deixar de falar sobre os nossos atletas. Tem de todos os lados, de Rio Preto e também da região. Vamos lembrar então os principais fatos desses grandes esportistas, do atletismo, da natação, do judô, do basquete sobre rodas, corredores, além dos eventos importantes para a cidade durante o ano de 2011. Em Rio Preto, o torneio JP abriu a temporada de campeonatos do Quinta do Golfe. Foram 11 etapas ao longo do ano. Tô achando que eu tô bem, viu? Se continuar nos últimos 5 buracos, faltam 5 ainda, nesse ritmo, acho que dá pra beliscar alguma coisinha, vamos ver. Tá confiante? Tô confiante. A coisa mais fundamental, na verdade, para o golfe seria uma das coisas mais fundamentais, que seria o silêncio, para a gente manter sempre a regularidade das batidas, a concentração, exatamente. Pois é, de vez em quando a gente passa do limite, mas eu preciso controlar um pouquinho isso. Que a gente treina muito, se diverte e joga, não assim por coisa assim, troféu, essas coisas, mas assim, por diversão, alegria, essas coisas. Se Deus quiser, a gente quer montar uma coisa padrão. Todo mês a gente quer ter um torneio infantil. Quem sabe a gente não consegue tirar daqui de São José do Rio Preto um garoto aí para representar a gente na Olimpíadas em 2016, já que o golfe volta, né? A Olimpíadas é aqui no Brasil, Rio de Janeiro. A nossa ideia, o nosso sonho é esse. Teve também o primeiro campeonato internacional de drift, que veio para agitar a cidade. A técnica consiste em manobras radicais com carros japoneses. Foram 2 dias de competição. E o Clube Monte Líbano recebeu o 6º campeonato de judô. O torneio reuniu mais de 500 atletas da região. A equipe vitoriosa foi a do Automóvel Clube com 364 pontos. Ainda no judô temos um representante de peso, Antônio Tenório da Silva, tetracampeão brasileiro paraolímpico. Conquistou muitos títulos durante o ano e recebeu ainda uma homenagem solene de cidadão riopretense. Em março, mês de comemorações do aniversário da cidade, as atenções ficaram voltadas para a água, especificamente para as piscinas do SESI. Foi realizada a 19ª Copa de Natação. Já nos eventos, Rio Preto contou com as edições da Copa RPTV de Duatlon, corrida a pé, pedaladas, alegria e muita gente bonita. Assim foram as 2 primeiras etapas no Lago 3 da Represa Municipal de Rio Preto. E a RPTV transmitiu cada segundo dessas emoções ao vivo. Rio Preto também se destacou nos Jogos Abertos do Interior. A delegação riopretense ficou em primeiro lugar e levou o título. E teve basquete do América pelo torneio Novo Milênio e no Campeonato Paulista. Tudo isso sem esquecer o basquete sobre rodas do CAD, o Clube Amigos dos Deficientes. Os atletas voltaram do México e exibiram com orgulho as medalhas conquistadas representando o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Mas não é só isso não. No tênis, 2 eventos importantes. A Copa ORP de tênis e também o BVA Open 2011, uma série internacional para tenistas profissionais. As quadras do Harmonia Tênis Clube receberam atletas de Rio Preto e região, do Brasil e também do mundo. O torneio foi considerado o melhor do Brasil na categoria do esporte. O torneio tá excelente, a gente vem jogando, mostrando um bom tênis aqui pro público e hoje na final espero que a gente dê continuidade a isso, eu e o Eric, que a gente jogue muito bem, que seja um espetáculo aí para quem estiver presente. Expectativa de jogo dura, mas espero jogar bem e sair feliz da quadra. E na região tivemos também as atrações do Vôlei Futuro de Araçatuba e as atletas campeãs da Seleção Brasileira de Vôlei. E ainda, os projetos sociais da Prefeitura. No Campeonato Unidos do Esporte, crianças e jovens portadores de necessidades especiais entraram em quadra para jogar basquete e futsal. E não há limitações para esses atletas. Tudo pelo esporte. Que bacana, não é mesmo? É importante a gente poder mostrar o trabalho de todos os atletas da cidade. Como são muitos, pode ser que tenha faltado alguns deles. Mas, com certeza, nesse VT especial, todos foram bem representados. Com certeza. E agora não podíamos deixar também de fora o futebol. A cidade tem boas indicações. Temos o Rio Preto e também o América. Temos as meninas do Juventude e do futsal, o futebol varziano e ainda temos a região com o Mirassol e o Catanduvense. Além disso, o futebol é a paixão do brasileiro. Ao longo do ano tivemos vários campeonatos, entre eles o Paulista, o Brasileiro e a Copa Sul-Americana.
e, claro, a seleção. O Brasil, apesar de um ano irregular, faturou o Superclássico das Américas diante da Argentina. A gente fez um balanço de tudo isso e você vai ver agora. Vamos começar pelos times de Rio Preto e região. Muitas novidades no América. O rubro anunciou transformações em 2011, inclusive a contratação de Marcelinho Carioca para a direção do clube. Já no Rio Preto, as alterações não foram tão positivas. Na Copa Paulista, o time não garantiu boa classificação e terminou em 6º lugar na tabela. Já para o Paulista da Série A2 de 2012, a diretoria garante mudanças. E tem também o Mirassol. O Leão fez uma bela campanha em 2011. Jogou em casa contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. O time perdeu, mas teve reconhecimento no futebol nacional e está preparado novamente para o Paulistão de 2012. E no Amador, a Cidade das Crianças vibrou com a Copa Kaiser de Rio Preto e com direito a 2 campeões. Na primeira e na segunda divisão, Urano e Peniel ficaram com os títulos. E o futebol também tem o seu lado feminino com as meninas do Juventude. Elas batem um bolão e tiveram destaque ainda na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Elas bateram um bolão e tiveram destaque na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Vamos agora para o futsal. Em 2011, a equipe do Automóvel Clube esteve a 1000 por hora. O time participou pela primeira vez da Série Ouro do Campeonato Paulista de Futsal. A cidade também tem futebol americano. Acreditem, o Rio Preto Whalers é o único time da categoria na cidade. E eles jogam muito. Saindo da região, vamos agora para o futebol nacional. Campeonato Paulista de 2011, o Santos conquistou o bicampeonato diante do Corinthians. E o Santos não parou por aí. O Peixe conquistou também a Libertadores da América. O time brasileiro derrotou o Peñarol por 2-1 e levou o tricampeonato. No Brasileirão, a última rodada foi eletrizante. Todos os jogos eram, na verdade, clássicos do futebol. Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E para quem acompanhou, o resultado foi merecido. Com boa campanha, apesar de uma partida sem gols, o Corinthians levantou o troféu de campeão. O futebol ainda guarda muitas surpresas. Tivemos a despedida de um craque. Ronaldo, o Fenômeno, anunciou a aposentadoria. O técnico do Vasco, Ricardo Gomes, sofreu um AVC dentro de campo durante a partida entre Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro. Felizmente, o treinador se recuperou bem. Mas o Brasil não viveu só de alegrias. No final do ano, o ídolo do Corinthians, Sócrates, morreu depois de várias internações por decorrência de uma hemorragia causada pela cirrose. Seleção brasileira. O técnico Mano Menezes não passou pela Copa América, mas venceu o Superclássico das Américas diante da rival Argentina. Que jogão, hein? E para aumentar as conquistas, a seleção sub-20 deu um verdadeiro show ao derrotar Portugal na Copa do Mundo. A vitória garantiu o pentacampeonato para os brasileiros. Em outros ares, ou melhor dizendo, em outros campos, o mundo inteiro acompanhou a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona derrotou o Manchester United por 3-1 e conquistou pela 4ª vez o título da Liga. Na final do Mundial de Clubes, o time espanhol venceu o Santos por 4-0 em Yokohama, no Japão. Com o resultado, o Barcelona foi considerado pela 2ª vez o melhor time do mundo. Nossa, quanta coisa do esporte tivemos esse ano, não é mesmo? Com certeza, muitas emoções, né? Futebol sempre cheio de surpresas e com certeza também mexendo com o torcedor brasileiro. Mas ainda não acabou. Nós selecionamos, na próxima matéria, o melhor do Brasil no vôlei, no basquete, nos Jogos Olímpicos e também nos Pan-Americanos de Guadalajara. E não esquecemos do Mundial de Xangai. Dá só uma olhada. A seleção brasileira de vôlei é sempre motivo de orgulho e de vibração nas torcidas, principalmente quando o adversário é Cuba pela Liga Mundial. E o feminino também brilha em quadra, até mesmo quando perde. Foi o que aconteceu na final do Grand Prix de vôlei contra os Estados Unidos. Em compensação, as brasileiras derrotaram a Argentina na final do Sul-Americano de vôlei. No basquete, os meninos do Brasil voltaram aos Jogos Olímpicos. Na final contra a Argentina, os atletas perderam por 80-75, mas o vice-campeonato foi festejado, já que o Brasil ficou com uma das 2 vagas para as Olimpíadas de Londres de 2012. Já na seleção feminina, o técnico Enio Vec deixa o Brasil após um grande desempenho no pré-olímpico com a conquista do título e a vaga para Londres 2012. E depois de uma fase turbulenta por conta do julgamento do exame de antidoping,
o nadador César Cielo voltou a ser destaque. O brasileiro venceu e faturou no Mundial de Xangai. Também na competição, Felipe França ficou no lugar mais alto do pódio. A atleta Fabiana Beltrame, de 29 anos, conseguiu um marco histórico para o esporte brasileiro. A esportista faturou a primeira medalha de ouro para o Brasil em um Mundial de Remo. Na ginástica olímpica, Jade Barbosa faturou o ouro no salto, na Copa do Mundo 2011. E nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, a emocionante apresentação das brasileiras na ginástica rítmica. Em Guadalajara, no México, teve também os Jogos Pan-Americanos. O Brasil fez bonito e terminou em primeiro lugar com 197 medalhas. 2011 também foi dúvida na Fórmula 1. Os brasileiros Rubinho Barrichello e Bruno Senna fecharam o ano sem contrato com as escuderias. E o esporte mais comentado do ano foram as lutas dos brasileiros Anderson Silva, Minotauro e Shogun no UFC, o torneio de Vale Tudo que foi realizado no Rio de Janeiro. Continue com a gente. Daqui a pouco, a continuação da retrospectiva 2011 da RPTV. Não saia daí, nós voltamos já. Câmeras de segurança ajudando a prender quem planejava cometer crimes em uma agência bancária da cidade. Crimes ambientais, a polícia foi atuante e conseguiu inibir essa prática. Mas teve também a Festa da Cultura. O Festival Internacional de Teatro movimentou toda a região. Rio Preto prova que é um grande centro e está sujeito a momentos de alegria e também de tristeza. E a população mostra a força que tem, criando um movimento contra os desmandos das autoridades. As imagens mostram o momento em que o suspeito avisa por telefone o comparsa que estava do lado de fora da agência. Hoje foi uma satisfação porque a própria população nos avisou. E com esse aviso possibilitou que a gente agisse rapidamente, porque esse crime é de difícil solução. Pessoas às vezes vêm de fora, de Rio Preto, no caso esse de São Paulo, eles vêm, fazem o crime e já vão embora. Então, se a população, primeiro, não sacar grandes quantias de dinheiro em bancos. A saúde deu alerta. Luana Neves Ribeiro morreu durante o procedimento de doação de medula óssea no hospital de base. As investigações ainda seguem e a suspeita é de erro médico. Diretoria, médicos, funcionários, extremamente tristes e preocupados. Isso, triste primeiro pela Luana, pela família. Isso vai contra tudo que o hospital de base faz, não é isso? Quer dizer, uma pessoa saudável, jovem, bonita, 21 anos. É isso que vem fazendo um ato de altruísmo, fazer uma doação, ajudar alguém que precisa, o que a gente tanto pede para a população, acontece uma tragédia dessa. Durante 10 dias, Rio Preto respirou cultura. O Festival Internacional de Teatro movimentou praças e teatros da cidade. Em julho de 2011 entrou em vigor a nova Lei de Execuções Penais, que flexibilizaria as penas para delitos que os delegados considerassem leves. O sentenciado que pagou pelos seus crimes, ele vai voltar para a rua, mas vai ter a sensação de que cometeu a infração, cometeu o delito e foi punido por aquilo. Em contrapartida, o humilhante, o cidadão que cometeu uma infração e beneficiado por essa lei nova não for punido, ele vai, de certa forma, cultuar o estigma da impunidade. Ou seja, ele vai achar que ele pode usar cada vez mais e que vai estar sempre impune. E isso vai ser um risco ainda maior para a sociedade. Por conta do trabalho da polícia, drogas foram apreendidas, armas recuperadas e, em alguns casos, os bandidos não tiveram tanta sorte. As equipes de investigação receberam informações de que um grande carregamento de maconha tinha chegado nos últimos dias na cidade. Eles intensificaram essas investigações e descobriram que parte dessa droga estava guardada na Rua 5 do Solo Sagrado e localizaram essa grande quantidade de maconha armazenada. E nas rodovias mais flagrantes de imprudência, mesmo com uma passarela a poucos metros, este homem atravessa a rodovia correndo o risco de ser atropelado. Pelas câmeras de segurança da concessionária que administra a BR, é possível ver carros que não respeitam o sinal de pare.
No centro da cidade, o motorista deste ônibus acabou batendo no prédio, segundo ele, para não bater em outros carros. O homem imprudente no trânsito pode ser o mesmo que maltrata animais. Quem visita a represa municipal sabe da existência de gatos e capivaras. Este ano, protetores de animais protestaram depois que quase 40 felinos foram envenenados. Inclusive, uma do que nós mais queremos e que acha que é necessário, urgente, seria uma delegacia de proteção animal. Eu acho que cada cidade deveria ter isso daí. Então essa lei vem para juntar a tantos protetores, né, que sonham em algo mais efetivo na crueldade contra o animal. O homem que desrespeita o homem. Uma denúncia apontou que no cemitério São João Batista, ossada humana era queimada a céu aberto. Lá nós notamos que a área já havia sido todinha vasculhada e limpa. Mesmo assim, através de vistoria no local, nós encontramos fragmentos característicos de ossos. E o perito recolheu e está mandando para exame para ver se trata de ossada humana. O povo foi às ruas para protestar contra os desmandos da Câmara Municipal. Nascia o grupo Vergonha Rio Preto, que passou a acompanhar as sessões seguintes. Nós somos contra o projeto que cria os mais de 200 cargos, porque nós queremos que tenha critérios para a escolha dessas pessoas. Nós somos a favor de um plano de cargos e carreiras e salários para a administração municipal. No final, nós tivemos um grande prejuízo para a população, que foi a aprovação de um projeto que pretende colocar 230 comissionados na prefeitura. Acho que isso foi um comportamento equivocado. Mais protestos. Os manifestantes colocaram caixões em frente ao prédio da prefeitura, simbolizando a morte dos vereadores que foram favoráveis ao pacotão de desmandos. O momento que mais marcou as sessões foi quando um manifestante foi atropelado por um vereador da cidade. O governo também foi criticado quanto aos impostos cobrados dos contribuintes. As associações acompanharam e tentaram, por meio de uma campanha, conscientizar a população. O Brasil é o país em desenvolvimento que tem a maior carga tributária. Nós temos uma carga tributária da ordem de 36% do PIB e nós temos baixa qualidade em serviços de saúde, em serviços de educação, de transporte e de segurança. Então nós temos que convidar a sociedade a refletir sobre essa relação, que no nosso entendimento é ruim, e a gente pensar nos mecanismos para a gente melhorar esse benefício-custo. O impostômetro foi criado para calcular o quanto pagamos de tributos diariamente. São os economistas da Associação Comercial de São Paulo que criaram um modelo matemático que permite esse cálculo. Acompanhamos a visita de políticos importantes na cidade, como Michel Temer, do PMDB, e mostramos os problemas causados pela greve dos Correios. A primeira proposta da empresa foi simplesmente a reposição da inflação, 6,87. Nós recusamos, a empresa formulou uma outra proposta, que é esse mesmo reajuste das perdas inflacionárias, mais R$ 800 de abono, mais um aumento real para janeiro de 2012, sendo que o nosso dissídio coletivo é em agosto. Então, se a gente aceita uma proposta dessa, já estamos perdendo 6 meses do nosso dissídio. Então, e ainda mais com esse valor de R$ 50. Então, não tem como aceitar uma proposta dessa. Mas neste ano, os bancários também entraram em greve, todos em busca de seus direitos. A natureza pedia socorro. A possibilidade da construção de uma usina hidrelétrica no Talhadão movimentou muitas pessoas que eram contra. O impasse permanece e tudo leva a crer que essa beleza natural será modificada. Muitas mudanças em 2011. Nas leis, a tentativa de reduzir a desigualdade entre as pessoas. O hospital de base da cidade é reconhecido pelo bom trabalho com crianças. Rio Preto é foco também de exposições internacionais. E o aniversário de 1 ano da nossa TV, solidificando o nosso compromisso de fazer uma TV para você, riopretense. Enquanto isso, mudanças na lei vinham para tentar minimizar o preconceito e a desigualdade. Que na verdade o cartório de registro ele não fazia lavratura de um registro de uma união civil. Ele fazia para casais héteros, mas para pessoa do mesmo sexo não. Com a decisão agora passa a ser obrigado a fazer a lavratura no registro de cartório de civil, de registro,
para pessoas do mesmo sexo. O Hospital de Base recebia um reconhecimento importante pelo trabalho realizado com bebês. Nós fomos eleitos como a primeira maternidade do estado graças a um trabalho de equipe que vem sendo realizado há muito tempo, principalmente com o desenvolvimento do alojamento conjunto. Então nós tivemos que fechar o berçário e a paciente, assim que tem seu filho, já fica com o seu contato imediato. Com o parente participando desse ato do nascimento, você vai ter um cuidado melhor com esse bebê. Já na Prefeitura Municipal, o clima esquentou. Mais de 200 funcionários que ocupavam cargos de comissão foram afastados por uma determinação judicial. Depois de muita briga na Justiça, parte retornou aos cargos. Em 2011, a tecnologia serviu para quem precisava de ajudar as pessoas de uma forma diferente, usando as mídias sociais. Nós tivemos ajuda, o Patas, que é um grupo animal, que levamos bastante ração para eles. Nós também estamos ajudando o asilo de Schmidt, fizemos uma ação onde nós estamos colocando os ventiladores para eles, fazendo a parte da iluminação. Enquanto de um lado um grupo se reunia para fazer o bem, do outro policiais ambientais se reuniam para acabar com as quadrilhas que maltratavam animais. Os bichos recuperados são levados para o bosque municipal. Lá, eles são tratados e reintroduzidos na fauna. Principalmente os filhotes, a gente tenta fazer um trabalho primeiro de recuperar o animal, fazer com que ele sobreviva e depois fazer com que ele tenha a possibilidade de ser reintroduzido, ou seja, que ele se alimente dos mesmos alimentos ou pelo menos próximo do que ele vai encontrar na natureza, e a gente coloca em recintos grandes para que eles possam voar e depois eles são reintroduzidos. Descuido de quem? Na região, uma criança acabou caindo em um buraco por acidente. O caso repercutiu em todo o país. Por meio de nossas câmeras, podemos mostrar o que a perigosa combinação de álcool e direção pode resultar. Foi uma coisa assim inexplicável, porque eu não aceitava até então. Que eu estava numa cadeira de roda, que eu não podia mais andar. E flagramos a polícia atuante, prendendo um homem que tinha acabado de cometer um assalto. Essas mesmas lentes registraram o fascínio que a beleza das flores causam nas pessoas em um festival na cidade. Complicado, Quem gosta de orquídea, eu acho que vive amando, Porque amor é orquídea. E difícil, tá muito difícil, muito, muito, muito difícil. Eu adoro orquídea, tô assim, alucinada por todos. Por mim eu levaria todas para casa, como eu não posso levar porque o marido briga, Imagens impressionantes da música e da cultura indígena que foram resgatadas em uma multifeira internacional. Só no hotel que eu estou hospedado, lá tem 68 pessoas. Em um hotel, fora o restante. Esse hotel que eu estou, por exemplo, ele precisou contratar 2 pessoas a mais que falam inglês, porque esses internacionais que estão aqui ainda não falam a nossa língua. Festa da Música, durante o FEM, o Festival de Música de Rio Preto. No cartão postal, em francês do Senegal. Nesse mesmo ano, comemoramos o primeiro aniversário da RPTV. 2 de dezembro foi um dia de festa. Há um ano atrás a gente dizia, você conhece o 30? Era uma briga para as pessoas. Não, que canal é esse? Hoje não, hoje as pessoas agradecem, as pessoas ligam para a gente, as pessoas que vêm aqui para dar uma entrevista depois agradecem porque foram abordadas na rua. Então não tem preço para isso. Então eu acho que esse objetivo a gente já alcançou. E o segundo objetivo é o seguinte, é que a partir desse aniversário de um ano, aí a gente pode dizer, é o ano da colheita. A gente plantou, a gente hoje é conhecido, a gente está fazendo uma programação de qualidade, com responsabilidade, com imparcialidade. Então, eu só tenho a agradecer a São José do Rio Preto, aos meus funcionários, a todas as pessoas de forma direta e indireta que contribuíram para o sucesso do RPTV Canal 30, que hoje faz um ano. Obrigado, Rio Preto. Obrigado pela sua companhia. Aproveite as festas de final de ano, sempre com muita responsabilidade. Que em 2012 possamos estar juntos novamente para muitas boas notícias. Com certeza. Tenham todos uma boa noite e a gente se vê em 2012. Até lá!